Olá, meu nome é Keniel, sou médico residente em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital das Clínicas da UFG. A aula hoje terá como temática doenças benignas da mama. Tive como orientador o Dr. Juarez. Então, em relação à introdução, a maioria das lesões que ocorrem na mama são benignas. As doenças benignas da mama representam um grupo heterogêneo de lesões com diferentes sinais e sintomas. As doenças benignas da mama possuem maior incidência a partir da segunda década de vida, e uma preocupação importante é a relação das manifestações mamárias e o câncer de mama, lembrando que o câncer de mama tem uma maior frequência a partir dos 50 anos de idade. Então, em relação à anatomia, que vai nos orientar em relação às lesões mamárias, a gente tem a parte epitelial e a parte mesenquimal. Então, dentro da parte epitelial, a gente tem os lobos mamários e as células lobulares, e temos os ductos e as células ductais. Tanto as células lobulares quanto as células ductais são células epiteliais. E a figura da parte circular, a gente tem a unidade ducto lobular terminal. Além disso, ao redor da unidade ducto lobular, a gente tem o mesênquima. Então, as lesões mamárias, elas podem ter origem tanto epitelial, sendo dividida em lesões epiteliais não proliferativas, representada principalmente pelo cisto mamário, as lesões proliferativas sem atipias, representada pela hiperplasia ductal, a adenose esclerosante, a cicatriz radiada, o papiloma intraductal, e também temos as lesões proliferativas com atipia, representada pela hiperplasia atípica. E também temos as lesões de origem mista, que seria aquela com componente tanto epitelial quanto mesenquimal, representado principalmente pelo fibroadenoma e o tumor filoide, e temos aquelas de origem mesenquimal, representado pelo lipoma e o amartoma principalmente. Além disso, a gente também tem as mastalgias, podendo ser cíclica ou acíclica. A gente vai falar de cada um desses componentes de forma separada. Então, iniciando pela mastalgia, lembrando que a mastalgia é a queixa mais comum no ambulatório de mastologia. Ela pode acometer cerca de até 60% a 70% das mulheres, principalmente na idade reprodutiva. E aproximadamente 15% das mulheres com essa queixa necessitam de tratamento. E uma preocupação importante é a associação desse sintoma com a possibilidade do câncer de mama. Lembrando que essa associação não é frequente, em que apenas 2 a 5% das mulheres com queixa de dor mamária vão apresentar uma lesão neoplásica maligna na mama. Lembrando que a dor mamária ela pode ser dividida em dor mamária verdadeira, subdividida em dor cíclica e acíclica, ou dor extramamária. Então, iniciando com a dor mamária cíclica, ela corresponde a 2/3 das mastalgias verdadeiras, e ela está associada principalmente à flutuação de hormônio que ocorre durante o ciclo menstrual. Então, mais comumente ela ocorre na fase lútea tardia, que é o período que antecede o fluxo menstrual. E ela tem como etiologia o desequilíbrio entre o estrogênio e a progesterona, que vai levar a um aumento do nível, vai reduzir o nível central de dopamina, culminando no aumento de prolactina, e por consequência a prolactina vai levar ao aumento da sensibilidade mamária. A característica da dor mamária cíclica é que ela antecede o período menstrual, como já havia dito, é uma dor normalmente com característica empontada, bilateral, acometendo principalmente o quadrante superolateral da mama, e normalmente ela está associada ao engurgitamento mamário. Então ela faz parte da tríade da alteração funcional benigna da mama, que é composta por mastalgia, por descarga papilar e pela alteração fibrocística. Em relação à dor mamária cíclica, que corresponde ao terço restante das mastalgias verdadeiras, normalmente ela está associada a afecções específicas da mama, ou também pode ter como etiologia iatrogenia. As características é que não possui correlação com o ciclo menstrual, pode ter o caráter tanto constante ou intermitente, pode ser unilateral, localizada, e normalmente tem outros sinais e sintomas específicos da etiologia. Então, em relação às causas propriamente ditas da dor mamária cíclica, a gente tem a hipertrofia mamária, que é relacionada às mamas pendentes,
os macrocistos, as tromboflebites, que é a síndrome de Mondor, a cirurgia mamária prévia, a ectasia ductal, as mastites, o trauma, a gestação, os nódulos mamários de grandes dimensões, as neoplasias e as causas medicamentosas. Sendo que das causas medicamentosas a gente tem tanto os medicamentos hormonais, como também temos os antidepressivos, os ansiolíticos e os antipsicóticos, compostos representados principalmente pela sertralina, venlafaxina, amitriptilina e o aldol. Também temos os antihipertensivos cardíacos, como a espironolactona, a metildopa, a digoxina, os antimicrobianos, representados principalmente pelo cetoconazol e o metronidazol, e alguns outros, como a cimetidina, a domperidona e a ciclosporina. Em relação à dor extramamária, ela é uma dor referida em que o parênquima mamário não tem nenhuma alteração ou acometimento. Então, pode ser tanto de origem nervosa, músculo-esquelético, outros distúrbios orgânicos. Então, da parte nervosa, a gente tem principalmente a neurite intercostal e a radiculopatia cervical e o herpes zoster. Já da parte músculo-esquelética, a gente tem a dor muscular, a costocondrite, que é a síndrome de Tietze, a bursite escapular e os traumas da parede torácica. Já dos distúrbios orgânicos, a gente tem a pericardite, o refluxo gastroesofágico, a úlcera péptica e as doenças coronarianas. Em relação à graduação da intensidade da dor, que vai ajudar na escolha do tratamento, a gente tem a mastalgia leve, que é aquela que dura até 3 dias, sem interferir na qualidade de vida ou nas atividades diárias da mulher. Já aquela de intensidade moderada tem uma duração de 4 a 7 dias, alterando apenas a qualidade de vida, não tendo interferência nas atividades diárias. E já aquela dita como grave é a duração superior a 7 dias, com interferência tanto na qualidade de vida como também nas atividades diárias. Em relação à avaliação diagnóstica, sempre temos que ter um exame clínico pormenorizado, com anamnese e o exame físico detalhado. Em relação aos exames complementares pelo Colégio Americano de Radiologia, aquela mastalgia de aspecto típico, cíclica, bilateral, difusa, em que na maioria das vezes está relacionados às alterações hormonais, não necessitam de exames complementares. Já aquela mastalgia acíclica, unilateral e focal, essas sim necessitam de exame de imagem, sendo que aquelas mulheres entre 30 anos, menores do que 30 anos, o exame de escolha é a ultrassom de mamas. Entre 30 e 40 anos de idade, a gente pensa na possibilidade do ultrassom associado à mamografia, e acima dos 40 anos de idade, sempre deve ser feito a ultrassom associada à mamografia. Em relação ao tratamento, iniciando pelo tratamento não medicamentoso, na maioria das vezes apenas o esclarecimento da condição benigna já é suficiente para um alívio dos sintomas em até 85% dos casos. Naquelas mamas volumosas, o suporte físico adequado é também de suma importância. Então, sempre orientar o sutiã com boa sustentação e, além disso, as compressas, principalmente compressas geladas, relacionadas ao engurgitamento mamário lactacional, também tem uma importância na melhora dos sintomas. Em relação ao tratamento medicamentoso, principalmente para aquela mastalgia leve ou moderada, pode ser iniciado com o tratamento de primeira linha com duração de 6 meses. Seria o uso do analgésico simples, como o paracetamol, e também os usos dos anti-inflamatórios, tanto orais como tópicos, como o tópico relacionado ao diclofenaco, no período perimenstrual. Em relação ao tratamento de segunda linha, relacionado principalmente àquelas mastalgias de maior intensidade e refratária ao tratamento de primeira linha, pode ser utilizado o tamoxifeno, que é o único medicamento aprovado pela FDA para o uso da mastalgia, para o tratamento da mastalgia, na dose de 10 a 20 mg dias por 3 meses. E também a gente tem o danazol na dose de 200 mg dias por 3 meses. Lembrando que esses medicamentos eles possuem efeitos adversos mais importantes, então o seu uso deve ser bem indicado. Em relação a medicamentos e intervenções que não possuem estudos randomizados comprovando a sua eficácia,
A gente tem a dieta com baixo teor de gordura e rica em carboidratos complexos. Também temos a eliminação da cafeína da dieta da paciente, o uso de ácidos graxos essenciais, como óleo de prímula, e a vitamina E. E também existem aquelas medicações que ainda estão em investigação, como os fitoestrogênicos, o extrato de fruta e a camomila. Em relação ao tratamento da mastalgia, levando em conta o nosso manual, existem algumas considerações, como, por exemplo, a dose mínima efetiva do tamoxifeno é colocado como 5 mg dia, prevenindo os efeitos colaterais dessa medicação, assim como a dose reduzida do danazol diária em 100 mg dias, também tentando evitar os efeitos colaterais. No manual, ele coloca que o uso do óleo de prímula pode ser tentado por 3 a 6 meses, e naquela mastalgia refratária de intensidade severa, como última terapia medicamentosa, seria o uso do análogo de GNRH, como a gozerelina, 3,6 mg por mês subcutâneo, por 3 a 6 meses. Agora, passando para a segunda causa mais comum de consultas com o mastologista, a gente tem o nódulo mamário. Lembrando que o nódulo ele é um tumor presente na glândula mamária, podendo ele ser palpável ou apenas detectado no exame de imagem. Ele pode ter um conteúdo cístico ou sólido e pode corresponder a até 60% das causas de consulta no mastologista. Eles podem ter origem tanto epitelial como mesenquimal ou mista, como eu havia dito na parte da anatomia do tecido mamário. Lembrando que existem características que falam mais a favor da benignidade no exame ultrassonográfico. Então, relacionada à forma, aquelas massas redondas, elipsoides, ou que possuem até 3 lobulações, de margens bem definidas, sem distorção arquitetural, a relação altura-largura menor do que 1 centímetro, com sombra acústica ausente e de tamanho menor do que 2 centímetros. Além disso, a gente tem que entender que existem duas alterações mais comumente associadas às massas mamárias. Na mulher jovem, entre os 15 a 25 anos, a gente tem a prevalência preponderante do fibroadenoma, e nas mulheres, a partir dos 25 anos até os 55 anos, a gente tem com mais frequência os cistos mamários. Lembrando que o câncer de mama ele vai começar a ter uma incidência mais importante a partir dos 35 anos de idade. Então, começando a falar dos nódulos mamários de origem epitelial, começando por aqueles que são epitelial não proliferativo. Antes existiam algumas denominações para essa classe, que eram alteração fibrocística, doença fibrocística, mastite cística crônica ou displasia mamária, que está em certo desuso. Então, começando como o primeiro representante das doenças epiteliais não proliferativas, a mais comum delas é o cisto mamário. Então, o cisto mamário é uma massa redonda ou ovoide, cheia de líquido, e ele é derivado da unidade ducto lobular terminal. A prevalência pode chegar a 7 a 10% da população feminina, principalmente naquelas mulheres entre 35 e 50 anos de idade. A apresentação clínica pode ser com a massa mamária dolorosa, principalmente dor que antecede o período menstrual ou relacionada a um aumento súbito do tamanho dessa massa. Mas na maioria das vezes se apresenta como uma massa indolor e podendo ser apenas um achado do exame de imagem. Na maioria das vezes apresenta um aspecto benigno no exame físico. Em relação ao exame ultrassonográfico, ela pode ser classificado, o cisto pode ser classificado em cisto simples, complicado ou complexo. Então, na figura, a gente consegue ver a representação de um cisto simples, que é um cisto que é uma massa bem circunscrita, com realce acústico posterior, sem ecos internos e com a ausência de componente sólido e Doppler. Além disso, a gente tem dentro dessa classe de cisto simples os microcistos agrupados, que são aqueles que possuem como maior diâmetro de 2 a 3 milímetros, e aqueles com septos finos, que possuem septações menores do que meio milímetro. Essas lesões são classificadas como BIRADS 2 e 3, sendo 3 relacionados aos microcistos agrupados e não tem relação com a evolução para o câncer de mama.
Em relação aos cistos complicados, a imagem D é um exemplo de um cisto complicado, que possui como característica na imagem a presença de ecos internos. Além disso, não pode ter componente sólido, as paredes também não são espessas, os septos não podem ser espessos e não tem fluxo ao Doppler. O cisto complicado ele é classificado como BIRADS 2 e 3 e a sua relação com a evolução maligna é menor do que 1%. Em relação ao cisto complexo, que a gente consegue ver na imagem A e C, a gente vê as características de massas de paredes mais espessas, podendo possuir septações espessas, que são aquelas maiores do que meio milímetro. Além disso, a gente tem um componente sólido cístico e a gente também não tem o realce posterior. Essas lesões são classificadas como BIRADS 4 e A5 e o risco de malignidade varia de 1 a 23%. Aqui eu trouxe a abordagem dos cistos mamários de acordo com o UpToDate. Então ele coloca que como o cisto simples, BIRADS 2, que a gente consegue ver na imagem da parte do fluxograma à esquerda, caso não haja nenhum sinal inflamatório ou infeccioso associado, não existe conduta a mais a ser feita. Porém, se existe o componente infeccioso e inflamatório, é indicado a realização da punção por agulha fina guiada por ultrassom. Se essa punção for suficiente para resolver o cisto, não existe conduta a mais a ser feita. Porém, se for refratária à punção por agulha fina, teria indicação de complementar com o exame mamográfico e avaliar a biópsia por agulha grossa, que é visto na caixa 2, que está mais à direita da figura que a gente vai falar daqui a pouco. Em relação aos cistos complexos, ao cisto complicado, a gente tem que avaliar alguns aspectos. Se a paciente possui maior risco para o câncer de mama, ou se ela tem o desejo da biópsia, ou se o acompanhamento ele é de difícil realização, seja por acesso ao serviço de saúde, teria a indicação de já realizar a biópsia, a punção por agulha fina, procedendo da forma que eu expliquei para o cisto simples. Caso a paciente não tenha nenhum risco aumentado, não tenha o desejo da biópsia e consiga fazer o acompanhamento de forma regular, seria indicado o exame físico e o ultrassonográfico a cada 6 meses por 1 ano. Dentro desse 1 ano, se a lesão regrediu para BIRADS 2, sem condutas a mais a serem feitas. Se ela persistiu em BIRADS 3, o acompanhamento persiste com exame físico e de imagem a cada 6 meses. E se a imagem sofreu um aumento, a gente teria a indicação também de fazer a biópsia por agulha grossa. Então, falando sobre o cisto complicado, a gente já teria a indicação de fazer a biópsia por agulha grossa e basear a conduta de acordo com o exame anatomopatológico. Caso seja uma lesão maligna, a gente vai tratar de acordo com a alteração. E caso seja uma lesão benigna, concordante com o exame de imagem, a gente faz o acompanhamento a cada 6 a 12 meses por 2 anos. Persistindo estável nesses 2 anos, a paciente teria a alta desse segmento. Caso durante esse acompanhamento por 2 anos a lesão tenha um aumento, teria a indicação de um novo exame anatomopatológico. Caso a lesão seja biopsiada por agulha grossa e mostre o exame, o anatomopatológico com característica benigna, mas seja discordante do exame de imagem, teria a indicação de fazer a biópsia excisional. Sendo benigno, a biópsia excisional vai seguir o acompanhamento semestral e sendo maligna, o tratamento de acordo com o exame anatomopatológico. Aqui eu trouxe também um fluxograma da Febraso, que é mais simples do que o do UpToDate. Ele mostra que o cisto de mama de aspecto simples, você faz a aspiração. Caso haja o desaparecimento total da lesão, você faz o controle apenas semestral. Caso o produto da aspiração por agulha fina seja sanguinolento,
teria indicação da exérese cirúrgica, e também os cistos complexos já teriam indicação de exérese cirúrgica. Agora, terminando de falar das lesões epiteliais não proliferativas, a gente tem a galactocele, que são coleções císticas com conteúdo lácteo. Eles se apresentam clinicamente como massas císticas moles ao exame físico. O ultrassom pode mostrar uma massa complexa e o diagnóstico ele é feito levando em consideração a história clínica e a aspiração. Não tem conduta a mais a ser feita, visto que é uma lesão benigna sem correlação com a evolução para o câncer de mama. Em relação às últimas lesões epiteliais não proliferativas, a gente tem a alteração papilar apócrina, que é um diagnóstico principalmente anatomopatológico, que é decorrente do aumento do número de células epiteliais ductais com características apócrinas, que uma das características é a eosinofilia no exame complementar, e também temos a hiperplasia leve do tipo usual, que é um diagnóstico também anatomopatológico, que é decorrente do aumento do número de células ductais dentro do ducto em si. Agora, partindo para as lesões epiteliais proliferativas sem atipia, a gente tem a hiperplasia ductal usual, que também é um diagnóstico patológico das massas mamárias. Não é necessário um tratamento adicional, visto que não tem risco para progressão de câncer de mama e também não é feito quimioprevenção. Já em relação aos papilomas intraductais, eles consistem em um arranjo de células papilares que crescem dentro de um ducto. Ele se apresenta clinicamente principalmente com a descarga, uma secreção mamilar sanguinolenta, é a principal carga de secreção mamilar sanguinolenta, e a gente consegue ver aqui na figura ao lado um ducto mamário com a presença das células do papiloma em si. Em relação à apresentação, o papiloma pode ser solitário, com um risco relativo de evolução para câncer de mama de 1,7%, e a excisão é recomendada principalmente quando há atipia ou a lesão é palpável, ou principalmente para alívio do sintoma, daqueles que apresentam a secreção mamilar sanguinolenta que cause incômodo na paciente, assim como também quando existe uma discordância de imagem com a patologia. Já a lesão múltipla tem um risco de evolução para câncer de mama maior, de 3,01%. Lembrando que a papilomatose difusa é aquele em que existe pelo menos 5 papilomas dentro de um segmento mamário, e a maioria das recomendações indicam a necessidade de excisão para tratamento das lesões múltiplas. Em relação à adenose esclerosante, que também é uma proliferação epitelial sem atipia, normalmente no exame anatomopatológico vai aparecer as glândulas intercaladas por fibrose, apresenta-se como uma massa e na maioria das vezes o diagnóstico vai ser só anatomopatológico. O risco de câncer de mama em algumas referências mostra de até 2 vezes maior do que na população em geral, porém atualmente a recomendação é de não fazer nenhum tratamento, não é indicado quimioprevenção e nenhuma triagem aprimorada quando não existe atipia no anatomopatológico. Em relação às cicatrizes radiais, que é dito também como lesão esclerosante, ele é um descoberto também de anatomopatológico. Na mamografia, o que é mais importante é que muitas das vezes não é possível distinguir de um carcinoma espiculado, então vai ter uma apresentação de uma massa espiculada suspeita, e as recomendações atuais são mais a favor da excisão da lesão, justamente por essa característica de ser semelhante a um carcinoma espiculado, e quando o anatomopatológico mostra apenas uma lesão esclerosante, nenhum tratamento adicional deve ser feito. Em relação das lesões epiteliais proliferativas sem atipias, agora o fibroadenoma, ele é o tumor benigno mais comum na mama, ele representa até metade de todas as biópsias de mama. A etiologia é desconhecida, porém tem uma forte relação com a questão hormonal, visto que a sua incidência ocorre principalmente na menarqume e as lesões tendem a ter uma regressão no período pós-menopausal. Os fibroadenomas normalmente se apresentam como uma massa de aspecto benigno
E as características histológicas vão influenciar no maior risco para câncer de mama. Ele pode ser classificado como um fibroadenoma simples, quando tem tecido glandular e fibrose. Na maioria das vezes se opta pelo tratamento ambulatorial de segmento a cada 6 meses, com novo exame clínico e exame de imagem. A excisão, quando o tratamento a ser feito, ela pode ser percutânea ou aberta. Lembrando que o tratamento com a excisão percutânea depende principalmente do tamanho da lesão. Quanto maior a lesão, menor a eficácia. E também temos a possibilidade da crioablação. Os fibroadenomas também podem ser classificados como complexos, principalmente quando tem outras alterações proliferativas associadas, e o risco de malignidade é aumentado, principalmente quando tem alterações proliferativas multicêntricas, e o manejo é controverso, lembrando que a excisão vai depender das características do exame histopatológico. Outros tipos de fibroadenomas é o fibroadenoma gigante, que é aquele que tem que é maior do que 10 centímetros no seu maior diâmetro, e a maior importância dele é justamente a dificuldade de distinguir em relação ao tumor filoide. A excisão, na maioria das vezes, é recomendada justamente por essa dificuldade em diferenciar do tumor filoide. Em relação ao fibroadenoma juvenil, é aquele que ocorre principalmente antes dos 10 a 18 anos de idade. Em relação às lesões epiteliais proliferativas com atipia, essas lesões são marcadores de risco para o surgimento do câncer de mama, e os seus representantes incluem a hiperplasia ductal atípica, a hiperplasia lobular atípica e o carcinoma lobular in situ. Cada uma dessas lesões vão ter manejos específicos que não cabe a gente entrar aqui, porque senão a aula ficaria muito extensa. Em relação a outras lesões benignas diversas, a gente tem o lipoma, que é uma alteração benigna, normalmente solitária, composta de células gordurosas maduras, normalmente apresenta no exame físico massas moles, indolor e bem circunscritas. Elas não têm correlação com a evolução para câncer de mama e, na maioria das vezes, comparando a biópsia central com a excisional, opta pela biópsia excisional. Em relação à necrose gordurosa, também é uma condição benigna que está associada ao trauma mamário, e a maior importância da necrose gordurosa é justamente a sua dificuldade em distinguir de uma lesão maligna, tanto ao exame físico como também no estudo radiológico. Devido a essa dificuldade de distinguir entre a lesão da necrose gordurosa e a lesão maligna, na maioria das vezes se opta pela biópsia, e a partir do exame anatomopatológico, vindo a necrose gordurosa, não existe conduta a mais a ser feita. Em relação à mastopatia diabética, também dita de mastite linfocítica, ela comete mulheres principalmente na pré-menopausa, aquelas mulheres que possuem diabetes tipo 1 de longa data, e a apresentação mamográfica ela tem um padrão de mamas densas, o que leva, na maioria das vezes, à necessidade de uma core-biópsia, sendo que na core-biópsia o anátomo patológico vai mostrar fibrose densa do tipo queloide e uma infiltração linfocítica, tanto periductal como lobular ou perivascular. A partir da biópsia, a excisão não é necessária, visto que é uma doença benigna sem correlação com a evolução para o câncer de mama. O amartoma, também dito de fibroadenoma, ele tem uma quantidade variada tanto de tecido glandular, adiposo e fibroso. Ele se apresenta normalmente como massas discretas, encapsuladas, indolores, e são encontrados, pode ser também só encontrado de mamografia de rastreio. O amartoma, quando ele é sintomático ou ele é discordante, ele deve ser excisado cirurgicamente, mas na grande maioria é apenas também segmento com exame a cada 6 meses. Já a sarcoidose é uma doença sistêmica que manifesta com tecido granulomatoso não caseoso.
Na maioria das vezes, a mulher que apresenta lesão na mama vai apresentar também outras manifestações sistêmicas. É, o diagnóstico ele é feito apenas pela biópsia e a partir do exame patológico, devido à sua correlação, devido não existir a correlação de evolução para câncer mamário, também nenhuma conduta a mais deve ser feita. Em relação à descarga papilar, é a terceira causa mais importante de consultas ao mastologista, representando 5 a 10% das queixas do ambulatório de mastologia. Ela é definida como a exteriorização espontânea de material fluido pela papila mamária, principalmente fora do período gravídico puerperal. Lembrando que a descarga papilar é diferente da secreção, visto que a secreção ocorre após a expressão, sendo que esse produto de expressão pode ser lácteo, quando é dito galactorreia, ou não lácteo, quando é dito telorreia. Lembrando que na maioria das vezes, em 90% a 95%, a descarga papilar tem a origem benigna. Então, como etiologia, a descarga pode ser oriunda do próprio tecido, a etiologia pode ser do próprio tecido mamário, ou pode ser extramamário, que está relacionado principalmente ao aumento da prolactina, que quando é dito de galactorreia. Então, dentro das causas mamárias, se divide em causas intraductais e extraductais. As causas intraductais são inerentes à parede interna do ducto. Pode ser devido a uma proliferação epitelial, como papiloma, o adenoma ou a hiperplasia. Pode ser também decorrente da infecção, como as galactoforites, e as neoplasias intraductais, principalmente com necrose. Já as causas extraductais são aquelas proliferações, principalmente, que invadem o ducto, ganhando a luz do ducto, e o principal representante é a neoplasia, seguido das infecções. Já das causas extramamárias, que é a galactorreia, como eu já havia dito, está relacionada ao aumento dos níveis séricos de prolactina, e existem várias causas. Dentro das causas de lesão do sistema nervoso central, o principal representante são os prolactinomas, que normalmente estão relacionados a altos níveis de prolactina, principalmente acima de 200 nanogramas por ml. E também temos outros representantes como a acromegalia, o cranofaringiomas, as encefalites, os tumores hipofisiários, as transecções cirúrgicas e os traumas hipofisiários. Também temos as lesões de parede torácica, que podem estimular a secreção de prolactina, como a neurite por herpes zoster, a toracotomia, a mastectomia, as queimaduras, as dermatites e outros traumatismos. Temos também as doenças sistêmicas, como a insuficiência renal crônica, que diminui a depuração da prolactina, a doença de Addison, a doença de Cushing, o hipotireoidismo primário, diabetes e as hepatopatias, as produções ectópicas, como o carcinoma broncogênico e o hipernefroma, e as causas variadas, como a anovulação, o coito, a dilatação e a curetagem, a estimulação mamária, a esterectomia, o DIU, os pseudocistos e as cirurgias de pescoço. Em relação às causas medicamentosas, os principais representantes são os hormônios, tanto os estrogênios como os anticoncepcionais e os hormônios tireoidianos, e as causas, outras causas medicamentosas, principalmente os psicotrópicos, como a risperidona, a clomipramina, os antieméticos, como a metoclopramida, a domperidona, e os antihipertensivos, principalmente representados pela verapamil, a metildopa e a reserpina. Na investigação da descarga papilar, também deve ser feita uma anamnese, um exame físico, buscando principalmente caracterizar a questão da lateralidade, se é uni ou bilateral, o número de orifícios, se é único ou múltiplo, o aparecimento, se é espontâneo ou provocado a expressão, e os aspectos macroscópicos, se tem aspecto lácteo, purulento, multicolorido, esverdeado, marrom, amarelado, viscoso, cristalino, ceroso ou hemorrágico. Lembrando que existem características de fluxo suspeito, principalmente aquele que é de forma unilateral, espontâneo, uniductal, hemorrágico, serohemorrágico, cristalino ou seroaquoso, com presença de tumuração associado em pacientes idosos e também em pacientes do sexo masculino. Então aqui a gente tem um fluxograma mostrando as principais causas de acordo com a característica macroscópica. Então, aquele derrame hemorrágico, aquoso, a gente pensa principalmente no papiloma ou no carcinoma.
A secreção láctea a gente pensa principalmente na galactorreia, naquele de aspecto multicolorido, esverdeado, amarelado, marrom, a gente pensa na ectasia ductal, e na secreção purulenta a gente pensa principalmente na mastite associada aos abscessos. Em relação aos exames complementares, a citologia ela tem uma baixa sensibilidade, então ela não é indicada com frequência para avaliação da descarga papilar. E em relação aos exames de imagem, mamografia e ultrassom, a gente vai levar em conta de acordo com a idade da mulher. Então, aquela mulher com mais de 40 anos de idade, deve ser feita a mamografia e a ultrassom focalizada. Lembrando que aquelas mulheres que possuem uma mamografia normal com menos de 6 meses não precisa repetir a mamografia, sendo realizado apenas o ultrassom. As mulheres entre 30 e 39 anos de idade inicia a investigação com a mamografia e, se necessário, o ultrassom. E mulheres com menos de 30 anos inicia-se a investigação, principalmente com o ultrassom e, se necessário, complementar com a mamografia. A ressonância magnética, a ductografia e a ductoscopia são exames menos realizados pela sua disponibilidade. Em relação ao manejo do derrame papilar, então a gente vai fazer o exame físico. Caso a paciente tenha aspecto de secreção benigna, apenas devemos tranquilizar. E se tiver algum achado suspeito, a gente complementa com o exame, com a mamografia ou a ultrassom. Se vier tudo dentro da normalidade, a gente interrompe a investigação. E caso seja necessária alguma alteração maligna ou seja necessária a cirurgia para alívio dos sintomas, a cirurgia é realizada. Então, em relação ao tratamento, na maioria das vezes é necessária apenas a tranquilização da paciente, visto que na maioria das vezes o derrame papilar tem como etiologia uma causa benigna, sendo que aqueles derrames que causam sintomas importantes, como por exemplo na ectasia ductal, pode-se fazer a ressecção dos ductos de forma seletiva ou ressecção de todos os ductos principais, principalmente se a paciente não tem mais a possibilidade ou o desejo do aleitamento materno. Já em relação à galactorreia, principalmente avaliar se a paciente tem algum medicamento que predispõe ao aumento da prolactina. Caso exista, pode ser tentado inicialmente a redução da dose ou a suspensão com a troca da medicação. Lembrando que o tratamento dos adenomas hipoficiários inicialmente ele é feito de forma medicamentosa, principalmente com os agonistas dopaminérgicos, e em alguns casos, principalmente naqueles que são refratários ao tratamento medicamentoso, ou existe sintoma neurológico devido ao aumento da massa, sintomas compressivos, é feita a ressecção cirúrgica. Por último, vamos falar das mastites não puerperais, lembrando que a mastite tem como definição a inflamação do tecido mamário, que pode ou não ser acompanhado de um quadro infeccioso. Ela é subdividida em aguda, quando a evolução é menor do que 30 dias. Essa causa está relacionada principalmente à mastite puerperal, as mastites agudas, ou crônicas, quando a evolução é maior do que 30 dias, sendo que as crônicas podem ser infecciosas ou não. Em relação à avaliação das mastites, a gente sempre deve fazer a busca do material com a amostra da secreção, também de fragmentos do tecido mamário, tanto para pesquisa direta de grãos, fungos e micobactérias, como também para cultura de bactérias aeróbicas, fungos e micobactérias, e também a avaliação anatomopatológica. Então, a mastite não puerperal pode ser dividida em causas infecciosas e não infecciosas. Dentro das causas infecciosas, a gente tem o abscesso subareolar crônico recidivante, a tuberculose, a hanseníase, por micobactérias atípicas, pelos fungos, pela actinomicoses, as causas virais, a sífilis, as causas gonocócicas, por eumintos e os cistos epidérmicos infectados. E dentro das causas não infecciosas, a gente tem a mastite granulomatosa, o granuloma lipofágico, a flebite superficial, a sarcoidose, o lúpus, a mastite linfocítica, actínica e aquelas causadas por óleo orgânico. Então, começando pelas causas infecciosas, primeiro a gente vai falar do abscesso subareolar crônico recidivante, também é dito como mastite periductal.
É uma condição inflamatória que acomete os ductos subareolares e tem a causa desconhecida. Na maioria das vezes está associada ao tabagismo, tanto pelo efeito direto do tabaco, dano direto, como também pelo efeito hipóxico. A manifestação clínica clássica é uma inflamação periareolar, que pode ter uma infecção secundária associada e evoluir para um abscesso periareolar. O diagnóstico ele é clínico, o ultrassom ele é recomendado principalmente para afastar abscesso ou confirmar o abscesso. Em relação ao diagnóstico diferencial, de maior importância é da ectasia ductal, lembrando que a ectasia ductal normalmente acomete mulheres mais velhas, a secreção mamilar tem um aspecto cremoso ou multicolorido e está associado principalmente à inversão do mamilo. Lembrando que no episódio ativo sempre é interessante a avaliação da cultura e na maioria das vezes essa cultura ela vai mostrar organismos que são mais típicos, como enterococcus, os streptococcus, os anaeróbicos, os streptococcus anaeróbicos, os bacterióides e os proteus. Em relação ao tratamento, pode ser feita a drenagem para avaliação de cultura e GRAM, iniciado o antibiótico empírico até que saia ao resultado da cultura e do antibiograma. Então, o antibiótico empírico pode ser a amoxicilina com clavulanato. Lembrando que o tratamento pode durar de 5 a 10 dias sem uma boa resposta, vai estender o tratamento por 10 a 14 dias. Além da amoxicilina com clavulanato, pode ser feito o tratamento inicial com a cefalexina, com Bactrim, que é o sulfametoxazol, trimethoprim, a doxiciclina e a clindamicina, as dosagens mostradas no slide. Em relação à mastite tuberculosa, que é outra causa infecciosa importante, é uma causa rara, mesmo naqueles países que têm uma alta incidência de tuberculose pulmonar, e ele afeta principalmente mulheres em idade reprodutiva, principalmente aquelas mulheres que estão em aleitamento materno. Lembrando que histologicamente pode se apresentar de 5 formas. A primeira dela é a mastite tuberculosa miliar aguda, que é uma infecção hematogênica, que na mama vai se apresentar com múltiplas lesões. A forma mais comum é a mastite tuberculosa nodular, seguida pela segunda forma mais comum é a mastite tuberculosa disseminada. Também temos a mastite tuberculosa esclerosante, que é marcada principalmente pela retração do tecido mamário, e a mastite obliterante tuberculose. Então aqui ao lado a gente consegue ver uma representação da mastite tuberculosa, tuberculose disseminada, com várias lesões ulceradas. Em relação ao exame ultrassonográfico da mastite, vai depender da sua forma histológica. Aqui do lado a gente tem a representação da mastite nodular, que é mostrado uma massa solitária, bem circunscrita, normalmente apresenta um crescimento lento. O diagnóstico ele é feito por uma amostra de tecido mamário, que vai ser avaliado tanto no esfregaço e na cultura para avaliação do bacilo alcoácito resistente. Histologicamente, no exame anatomopatológico, vai ser visto uma lesão granulomatosa com células gigantes de Langerhans, e o tratamento ele é feito com a rifampicina, isoniazida, pirazinamida e entabutol por 2 meses, e após a rifampicina e a isoniazida por 4 meses, lembrando que essa dose é dependente do peso da paciente. Em relação a micobactérias atípicas, o principal representante é o Mycobacterium avium intracelulare, que é o MAC. Essa mastite ocorre principalmente em mulheres imunossuprimidas, aquelas pacientes que possuem HIV com CD4 abaixo de 50 células por milímetro cúbico. As manifestações associadas vão ser febre persistente, emagrecimento, anemia e síndrome de má absorção. E o tratamento, segundo o nosso manual, ele é feito com claritromicina, 500 mg 2 vezes ao dia por 14 dias. E já a Febrasgo, ela traz um tratamento mais estendido com a associação de drogas, que seria a claritromicina, a rifabutina e o entalbutol por 6 meses. Em relação aos fungos, a clínica vai ser dependente da etiologia. Quando o fungo
responsável pela mastite é a Candida albicans. Normalmente vão ser lesões hiperemiadas, descamativas, podendo ter vesículas, e normalmente tem o sintoma de ser pruriginosa. Quando é causado por Cryptococcus neuromorphans, normalmente é aquela forma da mastite nodular, que vai ser o nódulo mamário. Já quando causado pela blastomicose ou pela esporotricose, normalmente vai ser um abscesso perialveolar recidivante, podendo ter fístula e fibrose intensa associada. O tratamento é com um antifúngico sistêmico, de primeira escolha seria a anfotericina B, de 0,4 a 0,6 mg quilo dia por 4 semanas, ou pode ser também utilizado cetoconazol 200 mg 2 vezes ao dia por 15 dias. Em relação a outra mastite infecciosa, a gente tem a actinomicose, que é uma infecção bacteriana anaeróbica. É uma mastite de aspecto granulomatoso crônico. O diagnóstico ele é histopatológico e o tratamento ele é feito com penicilina a longo prazo, sendo que sempre é importante avaliar a ressecção tecidual nesse caso. Também temos a infecção pela sífilis mamária, que acomete principalmente mulheres que apresentam lúpus eritematoso sistêmico ou lúpus discoide. O diagnóstico ele é feito ou com os antígenos treponêmicos, que seria o VDRL ou FTABS, ou também pela presença do treponema no campo escuro. O diagnóstico diferencial é com a doença de Paget e o tratamento ele é feito com a penicilina benzatina 2.400.000 repetidos uma única vez, totalizando um total de 4,8 milhões de unidades. Como etiologia infecciosa, a gente também tem as causas virais. O principal agente é o herpes, tanto o herpes simples como o herpes zoster. Normalmente, clinicamente, o herpes simples vão ser as lesões na pele, com vesículas dolorosas e recorrentes, com a duração autolimitada, de 7 a 10 dias. Já o herpes zoster vai ter aquelas erupções cutâneas, vesiculares, dolorosas, que seguem um dermatoma específico. Normalmente tem associação com herpes genital ou oral, ocorre também mais frequentemente em pacientes imunossuprimidas e o diagnóstico ele é clínico. O tratamento contra a herpes simples é a ciclovir, 400 mg de 8 em 8 horas por 5 a 7 dias, e o herpes zoster na dosagem do aciclovir de 800 mg de 4 em 4 horas por 7 dias. Dentro das causas não infecciosas, a mais importante é a mastite granulomatose idiopática, que é uma doença inflamatória benigna, de etiologia desconhecida. Geralmente ela é unilateral e raramente pode ser bilateral. A manifestação inflamatória pode estar associada a abscessos e ulcerações, e a característica clínica marcante é a recorrência. Comumente afeta mulheres de idade mais jovem. Em relação ao risco de câncer, não existe uma associação entre a evolução da mastite granulomatosa e câncer de mama. Normalmente pode estar associada a hiperprolactinemia e infecção também pelo Corynum bacterium. A ultrassom normalmente vai mostrar uma massa sólida que pode estar ou não associado a abscesso. O diagnóstico é um diagnóstico de exclusão, em que a biópsia vai mostrar uma massa sólida, única, com processo granulomatoso não necrosante nos lóbulos mamários. Em relação à abordagem, o principal é a abordagem sintomática em lesões pequenas. Lembrando que o antibiótico, quando existe uma infecção associada, pode ser feito de forma empírica e depois ajustado conforme a cultura. E o uso rotineiro dos esteroides e do metotrexato, tanto na lesão inicial quanto recidivante, ele é controverso, sendo que na maioria dos lugares mostram que essas medicações são suficientes apenas para controlar o sintoma e não para prevenir a recidiva. E quando a paciente tem uma hiperprolactinemia associada, pode ser feito um agonista dopaminérgico como a bromocriptina. E por último, a das mastites não puerperais e não infecciosas, a gente tem a actínica, que são aquelas lesões cutâneas esclerosantes associadas à radioterapia, normalmente
se apresentam com a flogose clássica, podendo estar associada a abscessos, fístulas e úlceras, possuem evolução lenta e algumas vezes é necessária a mastectomia. E menos comumente, atualmente, as lesões causadas por óleo orgânico, que são decorrentes da injeção inadequada de óleos orgânicos, como a parafina ou silicone gel, para aumento do volume mamário, são lesões granulomatosas do tipo corpo estranho, que vai manifestar com dor, edema, abscesso, fístula e pode evoluir com necrose. Então, o tratamento vai ser a retirada desses granulomas de silicone, drenar os abscessos, fazer a fistulectomia e algumas vezes é necessário proceder com a mastectomia. Então, essas foram minhas referências, não teve artigo, uma vez que a aula já está bem extensa, e eu agradeço a atenção de todos.